Olá! Nesse vídeo iremos tratar sobre alguns dos fundamentos da biomecânica teatral, suas origens, seus procedimentos de treinamento e exercícios. Vamos lá? Para a gente falar sobre a biomecânica teatral de Meyerhold, nós precisamos pensar um pouco sobre esse lugar ocupado pelo corpo nessa sociedade pós-Revolução Russa, que é uma sociedade de consumo em que o corpo é tido como um instrumento de trabalho e um objeto estético, algo que não nos pertence, que nos é alienado. Para isso a gente precisa pensar também um pouco sobre os conceitos de corpo cênico e corpo cotidiano. Cassiano Quilice, em seu artigo O Ator Performer e a Crítica do Corpo Cotidiano, nos explica que o corpo cotidiano é entendido geralmente como um corpo automatizado, em que o agir está muitas vezes desligado do pensamento e da atenção. No dia a dia, estaríamos em geral dispersos ou no piloto automático, desempenhando tarefas e cumprindo papéis de modo mecânico, comportando-nos como maus atores. O corpo cotidiano careceria da energia e da vivacidade convocadas pelos processos artísticos. Entender o cotidiano como o lugar da automaticidade das ações e dos comportamentos é reconhecer uma espécie de alienação ou de cisão na subjetividade, a predominância de uma experiência que fragmenta corpo e mente. E sobre o corpo cênico, Renato Ferracini e Maria Alice Possani nos explicam no artigo Corpo Cênico e Corpo Cotidiano, Zonas de Convergência, que evidencia-se o entendimento do corpo cênico como um agenciamento coletivo, um corpo relacional por excelência, uma qualidade de presença capaz de gerar experiências no encontro. Não um corpo pensado individualmente, mas como agente de encontros, um corpo que habita um território entre. Um corpo em que os processos de individuação são vistos como intermitentes, como fragmentos temporais necessários para a criação do que seria um corpo coletivo espetacular. O corpo cênico entendido como um corpo processual e relacional. Só que esse corpo biomecânico de Meyerhold, ele vai além dessa ideia de corpo cênico, porque ele é pensado como um organismo completo e consciente do seu potencial expressivo e comunicativo. É um corpo sujeito histórico, vivo, dentro e fora do palco, que só pode ser compreendido historicamente porque ele é justamente fruto dessa série de transformações que estão ocorrendo na sociedade de então. A biomecânica foi a forma encontrada por Meyerhold para incorporar no trabalho do ator e da atriz aquilo que estava sendo modificado pela Revolução Russa no trabalho do operário e dos camponeses, que é um intenso processo de desalienação do trabalho e do movimento do trabalho. Como qualquer trabalhador ou trabalhadora, o ator e a atriz biomecânica agora devem tomar consciência do processo de produção, criação e a função social do seu trabalho. A Revolução Socialista escancarou o caráter social do trabalho, em que agora o trabalhador, tomando controle sobre os meios e produto do trabalho, pode e deve escolher o que e como fazer a sua intervenção nesse mundo que se apresentava. Em 1921, Meyerhold faz a sua primeira abordagem biomecânica. Ele, que estava interessadíssimo em racionalizar o comportamento cênico do ator e da atriz, vai buscar as bases teóricas desse pensamento na psicologia americana, já no intuito de romper com a psicologia francesa, em que se apoiava o psiconaturalismo e o sistema stanislavskiano. Dentre as teorias em que ele se apoia, nós temos a teoria periférica das emoções de William James, em que a fórmula "eu vejo um urso", "eu sinto medo", "eu tremo" é substituída pela fórmula "eu vejo um urso", "eu tremo", "eu sinto medo". Mas o que isso significa? Segundo Picon Vallant, no seu livro Meyerhold, ela nos diz que isso faz da experiência emotiva uma tomada de consciência das perturbações corporais acarretadas por uma percepção. O estudo dos mecanismos cerebrais e reflexos naturais ou condicionados formam uma base científica experimental para a afirmação desse corpo-máquina que age sob as leis da mecânica. E isso pensando que o processo que liga a excitação ao movimento-resposta é um processo neurológico e, portanto, fisiológico. E o comportamento humano, ele é ditado por um conjunto de excitações que geram uma série de movimentos-resposta, sejam eles naturais ou aprendidos. Além dessa teoria, o método Meyerholdiano tira proveito também da reflexologia soviética pavloviana, da psicologia do trabalho,
experimentações sobre a ginástica industrial e as teorias de Taylor, em que o ritmo é um regulador gestual que atua diretamente sobre a produtividade, além da economia de energia, equilíbrio e precisão do movimento e o senso coletivo no operário. Dessa forma, Meyerhold fornece bases biológicas para o trabalho do ator e da atriz que ele agora compara ao trabalho do operário e da operária. Meyerhold relatou como ele descobriu a lei fundamental do movimento ao escorregar na rua. Caindo sobre o lado esquerdo, precisou, para se reerguer, lançar a cabeça e os 2 braços para a direita, de modo a fazer contrapeso e assim manter o equilíbrio. A biomecânica nasce desse reflexo natural do corpo na busca por equilíbrio e a consciência da série de perdas e restabelecimentos sucessivos que todo movimento implica. Na biomecânica, o gesto expressivo, a organização do movimento cotidiano e a construção da ação cênica são todas feitas a partir da lei do movimento real. A biomecânica está baseada no seguinte princípio: se a ponta do nariz trabalha, todo o corpo trabalha. A menor tensão, todo o corpo trabalha. Meyerhold reconhece assim o protagonismo do corpo do ator e da atriz como um significante cênico e dá a ele e a ela a responsabilidade sobre esse material. Meyerhold vai dizer em algum momento: treinamento, treinamento! Mas se é um treinamento que exercita somente o corpo e não a cabeça, muito obrigada. Não preciso de atores que para mexer a cabeça não saibam pensar. A biomecânica é o adestramento do ator e da atriz que reúne uma série de outras práticas físicas e esportivas que são organizadas pela prática biomecânica. O ator e a atriz são construtores que precisam exercitar essa máquina, estudá-la para aperfeiçoá-la, de forma que ela seja capaz de realizar as ordens recebidas no menor tempo possível, ou seja, reduzir esse espaço de tempo entre pensamento e ação. A biomecânica oferece o corpo como material e fornece as ferramentas para que se alcance um gesto econômico, preciso e assertivo. Se houver um jogo biomecânico de atuação, é porque há uma encenação biomecânica ocupada em criar um contexto cênico assegurado por uma construção física exata necessária à construção psíquica. Todo jogo se dá do exterior para o interior, o que não quer dizer uma supressão das emoções, mas que elas são provocadas por um estado físico conveniente. Meyerhold dizia que o ator e a atriz são a todo instante compositores, autores de seus movimentos e dramaturgos de suas emoções. Sobre os exercícios. Dos mais simples aos mais complexos, todos eles trabalham sobre posições fundamentais em busca da estabilidade e da coordenação dos movimentos. Meyerhold trabalha sobre a ideia de reação elétrica, que é essa busca pela reação imediata ao estímulo externo. E as etudes são exercícios mais complexos de ginástica cênica, cuja descrição nunca foi divulgada, permanece nos arquivos de Meyerhold, o que nos leva, segundo Picon-Valin, a uma desconfiança quanto à aplicação deles fora desse sistema teatral. A lista de etudes reúne 22 exercícios cuja temática passa por situações da comédia dell'arte, já teatralizadas pelo circo da época, pelo Teatro No, situações cotidianas teatralizadas e exercícios de ginástica. É a economia dos movimentos do teatro oriental, a destreza atoral dos atores da comédia dell'arte e o poder de síntese do grotesco em que Meyerhold vai se inspirar para a construção desses exercícios biomecânicos. Bravi, pulito, le vesti come date! Ma se ne riuscisse servito patroni, sarebbe una gran bella cosa! Questo fiori la minestra! Pensate alla tavola vostra, che noi pensiamo a questo! Ma vorrei pensare a tutte e domenica il potere! Ma lei mi fa che ve lo porto via! Ma chi sa più ruso vero, sa, può servire a te da là, lasciamolo fare, tanto la mangio sicuramente a me me l'hanno dato! Alechino! Sono qua! Che la palla vostra! Qua! Chi su qua portiglia? Non senti che me c'è la Ma mia! chi sta proprio curioso, sa, ramma cazzo il polpetto, io ci portassi in camera, ma non mi voglio appiccicare con questo! Tenete, signor faccendiere, portatesi il polpetto, padrone! Polpetto, cosa vedere, ma ne Scusiamo, quelli non potranno ordinare, questo quell'achino da portare. Grammi per fare i fuori, guarda, famo così. Le spartirò in rotondi, le metterò metà paroma e chi l'avrà ordinate le... La 4 e 4... ma che ne è una di più! A chi l'ho da dare? Non vuoi che nessuno che l'abbia mai? A me la mangi mia? A portiamo il polpetto a questo... Alechino!
uma condição fundamental, que é a do fazer e não do ser. Os objetos trabalhados estão sempre presentes apenas na imaginação dos atores e das atrizes e dos espectadores. E cada etude é segmentada em uma série de ações com começo, meio e fim. Ao longo dos seus estudos, Meyerhold desenvolve uma série de procedimentos para a construção da ação. Otkais, Hakus, Passiu, Stoica e Tormos. Otkais, recusa, é o início da ação em sentido contrário à sua finalização. É um movimento precedente da ação que cria uma espécie de trampolim para esse movimento vindouro, aumentando assim a sua expressividade. Além disso, o Otkais assinala ao parceiro que você está pronto para continuar. Hakus, desenho, busca colocar o corpo e manipular os objetos, apresentando-os ao espectador de uma maneira inusitada, totalmente fora do cotidiano, daquilo que se está habituado a ver. Passiu, tomar consciência da variação rítmica do desenvolvimento. Stoica, conclusão da ação. Tormos, freio ou suspensão de cada ação. É importante a gente entender esse corpo biomecânico pensado como uma rede de tensão, já que cada parte do corpo ele é colocado em relação de causa e efeito. Dessa forma, é preciso colocar consciência em cada pedacinho do corpo, aumentando assim o seu grau de expressividade. As pernas são o suporte, o ponto de apoio no solo e estão sempre prontas para funcionar. Essa rede de tensão coloca o corpo em preparação dinâmica, que passa o peso do corpo de uma perna para outra o tempo todo. Cada exercício organiza a desmontagem e a remontagem das engrenagens do corpo o tempo todo. É uma constante busca de equilíbrio, sua destruição e sua renovação. Outro conceito que é muito importante a gente ter em mente quando se fala no teatro de Meyerhold é o ritmo, já que ele pensa a construção do movimento como uma frase musical. Meyerhold fazia seus alunos trabalharem sobre um fundo musical que era acelerado e desacelerado constantemente, de forma a habituá-los a distribuir o seu material sobre o espaço e sobre o tempo simultaneamente. É importante dizer que não há aí uma ideia de fusão entre movimento e música. Cada um existe na sua esfera com tempos de coincidência, mas principalmente com esses contrapontos livres. A biomecânica teatral de Meyerhold reúne 44 enunciados conhecidos. Através da tradução da professora Rosiane Trota, podemos ter acesso ao material recolhido por Mikhail Korenev durante o curso de biomecânica nos anos 1921 e 1922. Nessa lista, nos deparamos com apontamentos valiosos para o fazer atoral. Ela nos fala sobre a importância da calma e do equilíbrio justo, do gesto como resultado do trabalho de todo o corpo, da intenção imediatamente consciente ao mudar a posição do corpo ou dos membros, do deslocamento sempre sobre molas, da economia de movimentos, do olho que trabalha o tempo todo e desse corpo que é uma máquina e quem nele trabalha é o maquinista. No próximo vídeo, nós poderemos visualizar na prática alguns desses princípios para podermos descobrir no próprio corpo a sua aplicação. Até lá!